Vamos falar aqui, nesse momento, sobre uma série de reportagens do Observatório do Agronegócio no Brasil, de olho nos ruralistas, desenvolvida pelos jornalistas Leonardo Furman e Alceu Luiz Castilho, denuncia, né, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pagou 147 milhões de reais a mais ao desapropriar gleba de familiares do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que participou da Operação Lava Jato. Essa é a segunda série sobre as terras da família Dallagnol, no Mato Grosso. Contra o pai do Deltan, o Agenor Dallagnol, pesam acusações de superfaturamento e sobreposição de terras, beneficiamento por corrupção no INCRA, prejuízo ao erário público, latifúndio improdutivo, destruição de florestas em reserva legal e áreas de proteção ambiental, supressão de espécies nativas da Amazônia ameaçadas de extinção. Vamos falar sobre essa forte denúncia com o Leonardo Furman, um dos repórteres, né, que está fazendo essa série, ele que pertence ao Observatório do Agronegócio no Brasil, de olho nos ruralistas. Oi, Léo, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes, espectadores, espectadoras. Bom, Léo, vamos falar aqui, o INCRA está tentando agora reverter na Justiça Federal a homologação dos acordos para a desapropriação de terras da gleba Japuranã, em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Conta para a gente aí os detalhes dessa série de reportagens que vem aí como uma bomba, exatamente, para um dos integrantes aí da Lava Jato, né, Léo? O INCRA fez uma investigação e encontrou uma série de irregularidades. Para você ter uma ideia, o valor que foi pago é 159 milhões, e eles falam que 147 desses 159 é um valor superfaturado, é um excedente, né? Então, de um total de 159, 147, né? E aí aponta uma série de irregularidades do cálculo que vão... tirando, além de tirar diversos descontos que teria pela própria recuperação da área ambiental destruída, os critérios de ancianidade, que é o tempo que existem ocupantes em cima da área, que também desvalorizaria o total que o INCRA deveria pagar, além de sobreposição de terras, né? Quando você paga duas vezes pela mesma terra, ou duas ou três vezes pela mesma terra. A gente até adiantar aqui para você e para os ouvintes, que a gente até está usando o termo triplex de terras, né? Porque eles têm sobreposições, né? Uma, duas, três, então, é o triplex rural da família Dallagnol. Exato, e a gente lembra daquele triplex, né, enfim, que eles atribuíram ao ex-presidente Lula, né, que seria do ex-presidente Lula. Então, portanto, inclusive tem uma das reportagens fala exatamente sobre isso, né, Léo? Exatamente o valor, né, que, enfim, que estaria envolvido aí exatamente nessa operação seria praticamente muitas vezes maior. Eu queria que você falasse, eu tenho aqui a reportagem, mas eu queria que você falasse já fazendo esse link aqui, aproveitando que você já deu a deixa. São, né, você vê, são nossa. Não, então, são 2,2 milhões, né, que era o valor do triplex atribuído ao Lula, e esse valor aqui são 147 milhões, né, só de superfaturamento. Aí a gente fez essa conta, né, são quase 20 vezes, né, a diferença de dinheiro público que a gente está tratando nesse caso, né, numa forma de um superfaturamento. Exato, lembrando bem que é nosso dinheiro, né? Dinheiro do público, né? Dos cofres públicos. E quais são os parentes aí envolvidos nessa trama toda, né? Qual que é o grau de parentesco aí do Dallagnol, dessas pessoas que estão envolvidas nessa denúncia, Léo? Só um parênteses, assim, né? Tem a questão do dinheiro público, que é uma parte muito importante, né, dessa questão do desapropriamento
de desapropriação pelo INCRA, e também tem o problema das pessoas que foram instaladas nessa área, né? Pequenos produtores, né? Que estão com uma esperança de receber essas terras e estão há mais de 20 anos no meio desse impasse entre o INCRA e esses proprietários que assentaram essas pessoas nas terras na expectativa de ganhar o dinheiro da desapropriação. E essas pessoas, entre os familiares do Deltan Itauá Agenor, que é o pai dele, que é procurador de justiça aposentado lá no Paraná, e tios como o Xavier, o Leonardo, que é conhecido como tenente lá na região, tias, primos, né? A gente, até eu gosto sempre de destacar que essa pesquisa da árvore genealógica foi feita com o apoio do professor Ricardo Costa Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, que é um grande especialista nas relações familiares dentro da política brasileira, especialmente do Paraná, mas do Brasil inteiro. E aí a gente começou a rastrear as coisas, a gente pediu um apoio para ele, que foi fazendo as pesquisas para confirmar todos os laços de parentesco entre essas pessoas. Até recentemente, vale destacar, né, que a gente até encontrou uma outra pessoa que era sobrenome Dallagnol, que também teria questões a ver com a questão agrária na região, e a gente não encontrou parentesco e descartou. Então, assim, a gente teve um cuidado muito grande de comprovar todos esses parentescos, né? Agora, Léo, vocês até fizeram, né? Falando de Operação Lava Jato, vocês fizeram também o PowerPoint, não é isso? Assim, uma ilustração que relembra o PowerPoint utilizado pelo Dallagnol na época da Operação Lava Jato, né? E realmente quase nem cabe, né? Vocês falam que quase nem cabe tantas denúncias nessa ilustração, tipo PowerPoint, né? A gente já numerou as questões, né? Como você bem falou, todas as questões ambientais, todas as questões de superfaturamento, de sobreposição. A gente é um PowerPoint cheio, né? E que tem no centro a família Dallagnol, né? Especialmente esses tios que são responsáveis pela operação dessa questão de terras lá no Mato Grosso, que é da família inteira, né? E são tios que a gente começou essa série identificando esses tios como grandes desmatadores da Amazônia, né? E aí a gente viu, tinha multas, tinha outros processos. Nossa, esses caras são Dallagnol, será que é coincidência? Foi isso que puxou o fio lá em 2019, quando a gente fez a primeira série sobre isso. Inclusive, a gente até conversou, na época a gente conversou pessoalmente lá no estúdio, né? Período pré-pandemia, né? Vocês estiveram lá, a gente detalhou. Isso que eu ia te perguntar, né? Então, essa aqui é uma segunda série, né? Quer dizer, aquela primeira série, que já foi há alguns anos, né, atrás, vocês já tinham denunciado, né? Agora vocês trazem outras revelações, né? Mais revelações ainda, não é isso? Que assim, quando a gente publicou a primeira série, a gente ainda não tinha os processos. E aí foi até uma coisa curiosa, eu acho legal falar, dar crédito, né, para as pessoas. A gente tinha feito a série de reportagens, aí depois, quando o Deltan saiu do Ministério Público Federal, o Nassif fez uma reportagem falando dos negócios da família Dallagnol, né, que tinha que abriu empresa até no nome da filha pequena, né, toda aquela história de quando ele saiu do Ministério Público. E aí ele citava a nossa reportagem anterior, a nossa série anterior, e dizia que tinha o processo e tal. E aí a gente foi atrás desse processo, a gente foi atrás, encontrou uma série de processos do INCRA, né? São 14 processos sobre 17 fazendas, né?
E aí a gente, com acesso, né, só o do Agenor Dallagnol, por exemplo, é um processo de mais de 4.000 páginas, né? Então, a gente foi pesquisando todos, encontrando, né, as citações de cada situação, e aí fizemos essa nova série que está no ar desde domingo, já são 3 reportagens publicadas e tem mais pelo menos 4 ou 5 reportagens para sair. Tá, né? Dá para você já dar um pequeno spoiler do que vem pela frente aí, Léo? A gente não acabou ainda não falando, tem a questão que o do presidente do INCRA, que descobriu essas irregularidades, que foi um presidente demitido pelo Jair Bolsonaro, que tinha sido colocado lá e foi demitido por pressão do Naban Garcia, da UDR, né, dizendo que ele titulava as terras muito lentamente, né, porque eles estão... Importante falar isso também, né, que o governo Bolsonaro está num processo de recolocar rapidamente as terras de reforma agrária no mercado, né? A gente até já fez uma outra série falando junto com o Joio Trigo, mostrando isso, né? E aí quando esse presidente, logo depois desse presidente ter encontrado irregularidades, ele foi demitido, substituído por alguém mais alinhado com os interesses da UDR e do Naban Garcia. Tá, o presidente do INCRA, então, era o general Jesus Correa, né? E parece que quem que desagradou bastante foi o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, o Naban Garcia, que também tem um histórico bastante complicado, né? Um dos grandes, um dos participantes da violência no Pontal do Paranapanema contra os sem terras, né? Bom, então quer dizer que, enfim, teve até uma tentativa aí, né, de processar, não é isso? Quer dizer, corre esse processo, mas houve por parte do INCRA, uma tentativa de investigar aí essa questão, só que a pessoa que estava conduzindo esse processo foi afastada, é isso que você quer dizer, né? Ele, inclusive, cita nos relatórios, né, que havia fortes indícios de corrupção num caso desses, né? Até porque a diferença entre valores é astronômica, né? Até outra frase famosa da Operação Lava Jato, né? Ele fala que não tem provas de corrupção, mas ele tem fortes indícios, né? E aí, nesse caso, os fortes indícios sustentam junto com um conjunto probatório, né? Que não era o caso lá, que essa questão de desprezar critérios que são critérios do próprio INCRA, né? De cálculo, de depreciações, e é importante dizer, né, que eles contavam, para o INCRA é uma terra única mesmo, que dividia entre vários fazendeiros. E os fazendeiros têm insistido em fazer desapropriações parte a parte, que além de facilitar a questão das sobreposições, também aumenta o valor pago individualmente. Agora, o Deltan Dallagnol, eu sei que vocês foram atrás, e ao que parece, nenhuma palavra até o momento, hein, Léo? Mais do que isso, né? A gente tinha ido atrás em 2019, ainda via Ministério Público Federal, ele se recusou a falar, procuramos ele novamente, ele de novo se recusou a falar, e assim, agora a gente tem visto pelo Twitter que não só se recusou a falar com a gente, como tem bloqueado as pessoas que marcam ele nas reportagens. A gente já tem recebido várias pessoas mostrando que tinham sido bloqueadas por ele, porque acho que ele não quer falar sobre esse assunto de jeito nenhum, né? Exatamente. A gente até entende, né, Léo? Por que ele não quer falar? E, Léo, diga. Ele prefere ignorar a gente, ignorar as denúncias, fazer de conta que não está acontecendo nada.
Explica para a gente essa questão da superposição, não é isso? Sobreposição. Sobreposição, exatamente, desculpa. A sobreposição aí das terras também é uma irregularidade, né? É isso? Porque assim, né? A gente está aqui, né? Eu vejo você e você me vê aqui, a gente está um do lado do outro. Tem uma marca aqui que faz do outro lado, que faz a divisão entre eu e você, né? Somos vizinhos de tela. Aí Isso. vamos supor que você tem a sua terra demarcada até o lugar onde está o meu ombro, né? O meu ombro aqui, e eu tenho a minha terra demarcada até a região do seu ombro. Então, quer dizer, aí quando a gente registrou as terras desse jeito, com uma parte que é minha, uma parte sua do meu lado e uma parte minha do seu lado, né? E aí o INCRA vai pagar para mim e para você pelo mesmo trecho de terra, porque não existe 2 andares de terra, né? Acho que, não sei se explicado assim ficou claro. Ficou muito didático, Léo. Vai entender bastante. Agora, o INCRA está cobrando do pai do Dallagnol, né, o Agenor Dallagnol, a devolução de 8 milhões, então, de reais aos cofres públicos. Estou vendo aqui uma das suas reportagens. Porque nesse montante, né, desses 147 milhões totais, 8,8 milhões foram pagos ao Agenor, ao pai do Deltan. E esse valor, eles, na verdade, chegaram a fazer o depósito, eles usam títulos, né? Aí os títulos que ainda não tinham sido resgatados, eles bloquearam, e os que eles não conseguiram bloquear, eles estão pedindo a devolução do dinheiro. E aí que chega nesse montante de 8 milhões. A gente já está aqui no finalzinho, Léo, da nossa conversa, né? Se tiver algo mais, né, que você gostaria de falar, que eu não tenha te perguntado, enfim, algum ponto, né, que ficou aí para fora, vamos tentar falar agora nesse momento final aqui, Léo. Tá ótimo. E se o Deltan quiser falar aí com vocês, você avisa a gente que a gente não está conseguindo fazer com que ele converse conosco sobre esse assunto. Então, por favor, né, onde está Deltan? Fale com a gente sobre esse assunto, né? Não bloqueie as pessoas no Twitter. Vamos falar sobre essa questão, uma questão importante. O Deltan, que era tão presente na hora de falar de denúncias de corrupção, agora está calado, está ausente desse debate conosco. Pois é, e ele que agora é pré-candidato, né? Eles ainda estão se acertando lá, né? O Moro tinha toda a ambição de ser candidato a presidente, depois ia ser candidato aqui em São Paulo, ia ser candidato a governador, ia ser candidato a senador, agora ou ia ser o puxador de votos do Partido Novo dele aqui por São Paulo, agora não conseguiu mudar o domicílio eleitoral, está lá de volta no Paraná. Tá certo, Léo. Bom, eu agradeço aqui a tua participação. Forte abraço para você, Léo. Até uma próxima oportunidade. E parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho. Os 3 lá estão se acotovelando para ver o que vão fazer, né? Exato. Desculpa aqui que eu talvez tenha havido aí uma sobreposição de falas, porque travou um pouquinho. Desculpa aqui, Léo. Olha, um forte abraço para você, tudo de bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, de olho nos ruralistas, que inclusive o trabalho de vocês foi citado pela professora Larissa Mias Bombardi, né, que você conhece, a geógrafa, grande especialista que denuncia também o agronegócio, toda essa questão aí dos venenos, pulverização aérea como arma, enfim, ela é nossa colunista, e ela, no último estudo dela,
ela citou realmente o trabalho, ela teve como base também, né, apesar da pesquisa dela, o trabalho de vocês. Então, eu quero aqui parabenizar vocês, jornalistas, né, De Olho nos Ruralistas, vocês estão fazendo um trabalho excepcional, viu? Parabéns, viu, Léo? Uma honra, sim. Obrigado pelos elogios e por vir de você, que a gente também admira bastante. Valeu, querido. Olha, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço. E a gente convida todo mundo, né, para entrar ali no site do De Olho nos Ruralistas para acompanhar essa segunda grande série de reportagens que fala aí sobre todas as irregularidades que estão sendo cometidas pela família do ex-procurador Deltan Dallagnol. Vale a pena, gente. Um beijo, Léo. Até a próxima. Um beijo. Muito obrigado. Tchau, querido. Tchau. Falamos aqui com o Leonardo Furman, repórter do Observatório do Agronegócio no Brasil, De Olho nos Ruralistas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.